assunto de hoje é carnaval nesse ano de 2026. E eu vou falar o que eu penso sobre o carnaval, gente. A verdade é que eu penso que o carnaval é nojento e eu vou explicar o porquê. Mas assim, eu gosto da cultura do carnaval. Se ele existisse de fato, eu adoraria a cultura do carnaval. Mas não é assim que acontece. Oi, meu nome é Alexandra Pezzani, bem-vindos ao meu canal. E eu não sei se eu falo isso toda vez que eu começo um vídeo, porque eu acho meio chato, sabe? Eu vejo que as pessoas começam já falando o assunto, eu acho que dá mais gatilho, né? Melhor. Só que ao mesmo tempo, eu queria tanto ter um canal no YouTube há tanto tempo, porque eu assisto isso aqui, sei lá, há 25 anos. Não, 25 anos também não, né? Não, eu assisto desde os 4 anos, isso não é verdade. Há 20 anos eu assisto YouTube, por aí. E eu sempre quis falar isso. Oi, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandra Pezzarini, entendeu? Aí por isso que eu tô falando. Eu acho meio chato. Vai ser um desabafo eu compartilhar com vocês, até pra saber se tem alguém com o mesmo pensamento que eu, ou eu sou meio tentando as ideias. Hoje é segunda-feira de carnaval de 2026 e eu me peguei pensando, gente, eu tenho 29 anos e eu não sei se eu gosto de carnaval de fato ou se eu não gosto. Eu não sei afirmar completamente e no final desse vídeo eu quero que vocês entendam. Eu acredito que muita gente não sofre com isso, porque isso não é uma coisa que você sofra, mas uma coisa que a gente percebe ao decorrer da vida, ou de início logo, do porquê. Por que você não gosta e por que você acha que você gosta. Isso não cabe só ao carnaval, cabe a muitas outras coisas que eu vou citar no vídeo que acontecem no carnaval, e eu acho que é por isso que eu não gosto. Antes de falar a minha opinião sobre o carnaval hoje em dia, eu quero lembrar que eu fui uma criança que viveu muito carnaval. Minha família é do Rio, por parte de mãe, e por parte de pai é de Minas Gerais, Juiz de Fora. Não tem carnaval em Juiz de Fora, é muito morto, até tem uns bloquinhos, uma coisa assim, mas o pessoal geralmente vai para cidades vizinhas ou então pra praia. No caso é onde eu estou, mas eu moro aqui, né? Eu moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e é uma cidade super turística onde o carnaval bomba, tá bombando. Foram mais de 60 blocos que tiveram esse ano, que estão tendo, né? Estão ocorrendo agora, porque eu vou contar pra vocês, mas ontem eu fui na Orla, né? Eu estava tendo bloco e tive mais uma experiência pra saber se eu gosto ou não de carnaval. E só que foi uma experiência assim, ó, tá tendo, tá rolando. Mas eu quero deixar claro que eu curti muito carnaval quando era criança. Eu fui muito a bloquinho. Eu era, sabe, adorava fantasia. Minha mãe adorava, né, carioca da gema. Então, o carnaval é uma coisa intrínseca do Rio. Não tem como você pensar em Rio de Janeiro e não pensar em carnaval. Mas aí que tal? O que é o carnaval pra vocês, gente? Me fala. Eu vou procurar aqui na internet agora, na verdade, pra colocar aqui, ó, o que é o carnaval brasileiro, né? Porque tem outros tipos de carnaval. O brasileiro é a maior festa popular do país, marcado por desfiles, blocos de rua, música, dança e manifestações culturais que celebram a diversidade e a alegria do povo brasileiro. Eu tô rindo com respeito. É o momento da gente sair na rua, beber, fazer festa, aqui, né? Celebrar a diversidade do nosso povo e a alegria, a nossa alegria, né? A gente celebra a nossa alegria. A origem do carnaval tem raízes do período colonial, influenciado, né, em tudo pelo português, uma festa popular envolvidas como brincadeiras com água, farinha e outros elementos, funcionando como preparação simbólica para a quaresma. Com o tempo, incorporou influências africanas e indígenas. O resultado é uma celebração única e diversificada, que no caso hoje a gente não vê nada disso, né? Assim, na Sapucaí, nos polos de São Paulo e Rio, a gente vê essas coisas com a cultura, né? Com a história, com política envolvida no meio, que esse ano teve coisa de política ridícula, achei ridículo envolver, mas era uma coisa que já tinha um pouco de catolicismo envolvido no meio, né? Então, assim, religião, política, futebol a gente não se discute, eu acho que não tinha que entrar nesses méritos. Mas eu não vou falar sobre política nesse vídeo, tá? É uma coisa do ser humano que a gente gosta, que a gente não gosta, por que a gente gosta, sabe? Por que você tem que estar ali, por que você tem que pertencer, por que você gosta daquilo de fato, o que vai agregar na sua vida. Uma coisa super interessante, o significado de carnaval. Carne levarium, ou carnes levare, que significa adeus à carne, referindo-se ao período de festas antes da quaresma, quando se iniciava a abstinência de carne e a preparação espiritual para a Páscoa.
A festa simbolizava liberdade, alegria e inversão social, permitindo que diferentes grupos culturais se expressassem livremente. Interessantíssimo. Impacto cultural e econômico do carnaval, né? A gente já sabe que é uma indústria que movimenta milhões aqui no Brasil. E aí, além disso, né, ele movimenta setores como turismo, moda, entretenimento e promove a inclusão social e expressão artística, sendo um espaço de celebração da identidade nacional e da diversidade cultural. Participar do carnaval brasileiro é vivenciar uma experiência de alegria, criatividade e celebração da vida, refletindo a alma e a cultura do Brasil. Eis que eu pergunto a vocês. Vocês, quando já vivenciaram coisas de carnaval, vocês sentem alegria, criatividade e celebração da vida, refletindo a alma e a cultura do seu país? Porque se for isso, gente, eu tenho vergonha da cultura do meu país e a alma do meu país. Já vou falar de uma vez. Me dá um certo irque de sair pra rua no carnaval, sabe? O meu boy, na verdade, ele quer sair hoje, ele quer até ver lá. Ele não gosta de muvuca, não gosta dessas coisas de beber muito, cair. Mas, ele, segundo ele quer ir pra tomar uma cervejinha e tal. Gente, vocês acreditam que eu tô com vontade de ficar em casa? De deitar na minha cama e ver uma série? Porque o que eu fui pouquinho ontem, eu já não quis mais. Eu não gosto da questão de você sair e sentir aquele cheiro de bebida, aquele povo sujo, suado, com aquelas fantasias ridículas, que aquilo não simboliza a cultura, a alegria, a criatividade e a celebração da vida, entendeu? A quantidade de diabinho que eu vi, de diabinho e de coelhinha, bateu recorde de fantasia. Era só isso que tinha na rua. Não é sobre fantasia que eu quero falar. Eu tô falando que o carnaval não representa a cultura, a não ser no Sambódromo, né? Na Sapucaí. Esses lugares, assim, que realmente acontece o carnaval. Mas bloquinho de rua, essas coisas, não entra na minha cabeça isso. E aí, por exemplo, tem dicas para curtir o carnaval com segurança e consciência. Hidratação, obviamente, porque as pessoas se enchem de álcool. E álcool é uma coisa que desidrata a gente totalmente. Alimentação, faça refeições leves, evite o consumo excessivo de álcool, que é uma coisa que eu acho que é um dos pilares, né, um dos pilares do carnaval, encher a cara. Todo mundo quer sair pra encher a cara e é o que eu mais vejo todo mundo fazendo. Sempre tem que ter um drinkzinho, porque a pessoa não é ela mesma se ela não estiver bebendo. Ela não consegue ser ela não consegue interagir, ela não consegue ficar animada sem o álcool. Segurança. Outra coisa, os casos de abuso, os casos de furtos, de roubo, de violência no geral, né? Porque as pessoas também bebem muito e se exaltam. Acontece um aumento absurdo no período de carnaval. Sem contar acidentes de carro, né? Na ida e na vinda, quando as pessoas se deslocam, bebem muito também. Então, além disso, é super perigoso. Parece que eu tô fazendo um vídeo contra o carnaval, né? Mas eu não sou contra. E eu falei pra vocês, ontem eu fui no bloco. Vou falar porque que eu ainda gosto do carnaval. Respeito, né? Como eu disse, acontece muita questão de abuso. E é complicado porque as meninas vão quase seminuas, mas isso não é culpa da mulher, nunca é culpa da mulher, mas a gente sabe que a gente não pode beber demais, a gente não pode encher a cara, a gente não pode ficar totalmente à vontade. Infelizmente é assim. A mulher, ela não pode fazer isso. Ela tem que cuidar dela, entendeu? Então, mulheres, não encham a cara. Você quer ir com uma roupa linda? Eu entendo, sabe? Eu sou super vaidosa, eu adoraria, por exemplo, eu falei do coelhinho, eu adoraria me fantasiar de coelhinha da Playboy. Não de coelhinha da Playboy, daquela coelhinha que tem nas Meninas Malvadas, sabe? Quando ela se fantasia, a Regina Georgia. Coloca aquela fantasia, aquele colã preto, um pomponzinho, toda preta, assim. Eu acho lindo, só que assim, pra carnaval, eu acho que não cabe muito bem. Seria mais pra um Halloween, uma coisa assim. Mas também não dá, não sei se eu consigo, sabe? Infelizmente fica muito sexual. Eu sei que eu acharia lindo, fica lindo. E realmente fica sexy. Mas, né, não sei se cabe, não sei se é uma coisa bacana. E sustentabilidade, porque sim, é muito lixo, todo mundo joga tudo no chão, acaba de beber a latinha, joga no chão, achando que os outros vai catar e não pode jogar no lugar adequado. Conclusão, né? O carnaval é uma celebração
da vida, com ritmos contagiantes, manifestações artísticas. E a festa representa a alma do Brasil, como eu já falei. E é uma festa, gente, que reúne milhões de pessoas. É transmitido para outros 100 países, para o pessoal ver. O quê? O desfile. As pessoas não veem o bloquinho que acontece na Lapa, entendeu? Que acontece aqui na Praia do Forte. Porque é uma coisa... Tem muita família, tem muita criança fantasiada. Essa parte eu acho legal, porque eu amava o carnaval. Eu vivia muito carnaval, isso da minha infância. É botar fantasia, pro pula-pula, brincar. Mas a gente vai crescendo, a gente vai ficando com medo. Porque eu já fui roubada no carnaval. Na verdade, não fui roubada, fui furtada. Aquele empurra-empurra, onde um empurra o outro. E aí, você, quando bota a mão no bolso, já era. Também não deixe celular no bolso, nunca, gente. Enfim, isso acontece muito, infelizmente. Aqui não teve caso nenhum, assim, de furto. Que eu fiquei sabendo que foi notificado, né, noticiado. Ninguém falou. Então tá bem tranquilo o carnaval em Cabo Frio. Graças a Deus. Mas ontem eu vi o de sempre. As pessoas bêbadas, fazendo gracinha. As meninas passando pra lá e pra cá com aquelas fantasias, né, ridículas. Eu minto. Eu vi algumas fantasias legais, tá? Teve fantasia que salvou. Teve 2 caras fantasiados de Smurf, toda azul. Muito, muito Smurf mesmo. Teve uma família que se fantasiou de papel higiênico. Eu acho que foi a fantasia mais fácil que eles arrumaram pra eles, né? Pegaram papelão, sabe? E se enrolaram papelão, assim, um pouquinho de papel saindo pra fora, de rolo de papel higiênico. Mas eu acho que foi só essas que eu vi. De resto, era só uma pessoa com uma tiarinha, com um arquinho. Eu fui de cowgirl, tá? Eu coloquei. Eu não gosto de carnaval, mas eu queria tomar sorvete. Então, eu fui. E aí, eu coloquei uma bota country. Vou botar a foto aqui. E o meu chapéu, que eu estou usando pra tudo que é lado. Esse de palha preto, que tá na moda. Ponto em especial que eu quero falar aqui com vocês, compartilhar com vocês, é que sempre que eu tive oportunidade de ir pra um bloquinho, de passear no carnaval, porque eu não... Meu irmão até me zoou ontem falando, porque eu falei que eu nunca saí no carnaval pra sair pegando todo mundo, pra sair beijando todo mundo, ao contrário desse meu irmão. E ele falava, nossa, umas coisas insalubres, gente. Tipo assim, nossa, se não for pra pegar 200 pessoas, eu não saía. Tipo, 200 pessoas. Teve uma menina também que viralizou em 2023, que ela botou uma plaquinha de R$5 o beijo. E fez R$400 numa noite. R$400. Eu achei aquilo, gente, uma loucura, mas uma loucura. Aí um comentário tava de uma moça assim, mas R$400 vai pagar a consulta, né? Fora a medicação, caso você adquira alguma doença. Beijando tanta gente. E assim, de tudo que é gente. Ela literalmente não tava... Não existia não. Fez o Pix, pagou, entra na fila e beija. E eu fiquei assim, aquela coisa tão... E pra quê? Por dinheiro? Mas a pessoa acha, ok, você ter aquela troca de energia... Aquela pessoa que você não sabe por onde passou, e a boca de uma pessoa higiênica já quer ver, vou ver quantas bactérias tem a boca, tem quantas bactérias. Uma coisa, não é assim que vai aparecer, mas vai aparecer uma estimativa. Na boca humana existem cerca de 50 bilhões de bactérias habitando, além de 700 espécies conhecidas. Empenha um papel importante na saúde bucal, que podem variar dos tipos e tal, mas aí quando você troca uma bactéria com a outra, você não sabe o que pode dar, e são bactérias diferentes entre pessoas e pessoas. Enfim, gente. É uma problematização imensa. E a menina não parecia ser tão novinha, tipo, ela devia ter lá uns 20 e poucos anos pra estar fazendo aquilo ali, botando em risco a saúde dela. É esse tipo de coisa que a gente vê no carnaval, quando você... Acho que sai dessa Sapucaí, porque eu nunca fui num sambódromo pra ver o desfile de fato, que eu acho lindo, como eu falei. Mas vejo no carnaval, é isso, é empurra-empurra. Eu não tenho vontade nenhuma de ir, porque eu não gosto de me alcoolizar, de ficar me enchendo. Eu na verdade, tô parando de beber, porque o álcool é uma coisa tóxica. Não tá me fazendo bem, corporalmente. Não tá valendo a pena essa questão de você sentir a ondinha que bate, né, que é boa. E
Eu tomo um vinho de vez em quando em casa, porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que me relaxa, uma coisa que não me tira de mim. Mas o álcool também nunca me tirou de mim. Só no máximo me deixava tonta. E estar dentro de um cenário onde você não tá bebendo, você vê as pessoas se bebedando, as pessoas se pegando, as pessoas ali todas sujas, fazendo graça. Essas pessoas são assim no dia a dia? Você quer ser assim no dia a dia? Sair cambaleando, tropeçando em público? E eu, assim, o problema não é você transparecer uma coisa para as pessoas e se importar com a opinião delas, porque eu, sinceramente, não me importo com a opinião dos outros, a não ser quando é pedida. Por exemplo, se eu peço alguma coisa para vocês, se eu pergunto para vocês, vocês gostaram do vídeo? Vocês falando sim ou não, aí sim eu vou me importar. Com um cliente que eu atendo, sabe, um paciente, como enfermeira, eu vou me preocupar com a opinião, mas depende até quando, sabe? De alheios na rua, estranhos, sei lá, se eu ficar com vontade de sambar no meio da praia, eu vou sambar no meio da praia. Se acharem ruim, problema deles. Aquilo ali, eu não tô vendendo meu trabalho, eu não tô apresentando alguma coisa que eu quero saber a opinião, entende? Isso é uma coisa que eu quero voltar aqui pra falar com vocês. Essa questão de como não ligar pra opinião dos outros, a opinião alheia. Mas não é sobre isso. É sobre você é assim. Você é daquele jeito que você é no carnaval, que você tá ali no bloquinho, na sua vida, sabe? E é insalubre desse jeito, você toda suja, fazendo contas de quantos você beijou, quantos não beijou. Eu nunca fui no carnaval de Salvador, né? Como eu disse, eu não fui nem no do Rio, mas o meu irmão já foi, meu irmão morou em Salvador. E ele falou que ele ficou, acho que 3 dias sem tomar banho. Um outro irmão, sem ser esse, que pegava 200 meninas numa noite, que ficava fazendo competição. Meu outro irmão, ele falou que ficou 3 noites sem tomar banho, sem escovar o dente. Vocês imaginam isso? No carnaval de Salvador? Porque é o que acontece, né? Porque se você sai do lugar, que é coisa o tempo inteiro, quase que 24 horas, bloco, você não consegue voltar. Porque não tem como, é muita gente, são milhões de pessoas. É bizarro. Não imagina esse cenário, eu acho uma coisa muito insalubre, muito ruim. A gente sabe que o desfile tem tido muita interferência, então assim, é muito patrocínio de um lado pra ir pra mostrar uma história, não pra outra, igual a gente teve nessa agora, política. Então, a conclusão que eu chego é que eu não gosto muito de carnaval, porque eu acho que, não sei se sempre foi assim, mas meio que parece que perdeu o sentido, sabe? E as pessoas ficam vazias lá, vagando, enchendo a cara, querendo saciar alguma coisa dentro delas, pegando outras pessoas de forma vazia. Porque, gente, sinceramente, eu não sei qual é a graça de você dar um beijo. Não um beijo, né? Porque são muitos beijos. E um monte de gente aleatória. E às vezes não é nem só beijo, né? Porque rola outras coisas muito mais íntimas, num murinho, atrás de um carro, num beco, no meio da praia, no meio da areia, se ninguém pegar, né? Se for uma coisa meio escondida. Sabe? É uma coisa muito vazia o que rola nessas coisas. E eu gosto de música, eu gosto de dançar, eu gosto de pular. Eu sou sagitariana, então eu sou animada, sabe? Pra esse tipo de coisa. Mas a minha alegria, ela passa rápido também quando eu começo a ver esse tipo de coisa. E isso foi desde sempre, desde adolescente. Eu passei carnaval namorando também, então eu sempre fui uma pessoa muito fiel. Nunca me apeteceu esse negócio de... Eu sempre honrei meus compromissos, sabe? Como quem fosse. Quando eu era adolescente, eu fui no carnaval. Meu namorado não morava na mesma cidade que eu. Então, eu fui no carnaval com a minha amiga. Minha amiga era solteira, então ela ficou com um monte de gente. E eu fui, com ela. E fiquei esperando ela ficar com os outros, né? Do nada um puxava, ela ia e beijava. Aí o outro puxava, ela ia e beijava também. E eu lá, ficava assim, esperando. Aí pegavam no meu braço, me puxavam também, eu tirava o meu braço. Não, é uma coisa de mim, eu nunca gostei disso, sabe? Tu olha pra cara da pessoa, tu vai e beija ela, não sabe nem o nome, você só sai beijando, 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 sabe? Eu sei que tem pessoas que se conhecem assim, eu conheço um casal que se conheceu no carnaval, não sei como é que foi a história deles, só sei que se conheceram no carnaval aqui e estão anos juntos, sabe? Deu certo. Então,
Eu não tô fazendo esse vídeo de forma como julgamento. Eu tô fazendo o vídeo dando a minha opinião. E eu sei que tem pessoas que, como eu, não gostam muito. Eu sou a pessoa que prefiro ficar em casa, prefiro viajar pra serra, apesar de que a serra também tá lotada agora, né? Porque tem gente que não gosta dessa muvuca que vai pra serra. Então a serra também fica lotada. Mas é outro tipo de vibe. Aí vem a questão do preconceito. Eu acho que quem olha pra minha cara, vê que eu tenho tatuagem, tenho... Sei lá, que eu tenho tatuagem, né? Eu tinha piercing no nariz também, eu tirei. Já logo pensa, meio doidona, né? Porque tem muita gente que acha, né? Mas não, eu acho isso arte, eu acho isso bonito. E eu não gosto de álcool, e eu não gosto de carnaval, e eu não gosto de sair pegando todo mundo sem conhecer ninguém. Nunca fiz isso na vida, desde que eu me conheço por gente. E eu não entendo as pessoas que amam fazer isso. É só uma reflexão de você ama fazer isso mesmo. Porque tem pessoas, eu acho, que não fazem porque querem. Fazem porque estão ali e já vai fazendo, sabe? Até que ponto isso vai chegar? E quantas pessoas já não pegaram doenças fazendo esse tipo de coisa e aprenderam depois? Essa é uma breve reflexão sobre o carnaval. Deixa no comentário sua opinião sobre isso. Em relação ao carnaval, ser vazio, não ser, gosta ou não gosta. Vamos conversar sobre esses assuntos aleatórios da vida. Eu tô aqui, ó, na minha segunda-feira de carnaval, comendo meu brigadeiro, porque isso aqui é uma coisa deliciosa. É açúcar. Faz mal. Mas eu prefiro comer açúcar do que encher minha cara. Ficar caindo na rua, vestida de diabinho. Beijando um monte de gente que eu não conheço, contraindo doença. Chegando em casa de madrugada, morta, cansada. Acabando com o meu organismo. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo.